Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Romanos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos dos versículos 1 até o 8. Está escrito assim: Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Amados, veja que esse capítulo 4, ele inicia, o capítulo 3 nós vimos que o apóstolo Paulo está explicando que é impossível nós sermos justificados pela obediência à lei. Só é possível sermos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós vimos no devocional de sexta-feira, enfatizei o versículo 28 do capítulo 3, em que o apóstolo Paulo diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Ou seja, a nossa obra, a obra que nós realizamos, não pode alcançar a justificação. É impossível. E é isso que o apóstolo Paulo inicia o capítulo 4 falando, e ele dá o exemplo de Abraão. E ele diz assim: se Abraão fosse justificado pelas obras, ele não teria do que se gloriar, não diante de Deus. Por quê? Porque Abraão creu em Deus. E a fé, a confiança dele em Deus é que lhe foi creditado como justiça. Não foram as coisas que Abraão realizou por causa da obra de Abraão é que Deus foi lá e justificou ele. Não, foi antes mesmo dele realizar qualquer coisa, Deus derramou graça sobre ele e ele recebeu pela fé essa graça. E porque ele confiou e recebeu pela fé, então ele foi justificado. E é interessante que esse texto diz que Davi fala a mesma coisa. E aí tem uma citação de Salmo 32, que é: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Isso está lá em Salmos 32, 1 e 2. Amados, Davi foi um homem que viveu debaixo da vigência da lei de Moisés. E ele entendeu que a sua justificação nunca poderia ser obtida pelas suas obras. Ele compreendeu que era graça de Deus, que era favor de Deus, que era Deus quem apagava o pecado, que era Deus quem tornava o homem justo. E eu acho isso extraordinário, porque muitos se apegam à lei de Moisés, muitos se apegam à mentalidade do mérito para achar que são as suas obras que conquistam a salvação e a justificação. Amados, aqui fica claro que a graça de Deus sempre existiu, até mesmo na vigência da lei. É claro que hoje nós dizemos que estamos vivendo o tempo da graça, por quê? Porque Jesus Cristo é a graça de Deus encarnada. Jesus Cristo é a manifestação visível da graça de Deus. Então hoje nós vivemos pós-manifestação visível da graça de Deus. Porque Jesus é a graça visível. Jesus é a pessoa que manifesta a graça de Deus. Então hoje nós vivemos, quando nós dizemos essa era da graça, por quê? Porque a graça veio em carne, a graça habitou entre nós. Mas aqui nós vemos esse texto, Davi,
que viveu na vigência da lei de Moisés já havia entendido muito bem a graça de Deus, já havia entendido que não era pela capacidade dele. Amados, é por isso que Deus faz questão de enfatizar que Davi foi um homem segundo o seu coração, um homem que viveu fora do tempo, porque ele não cedia às pressões da época, ele não cedia àquilo que os homens queriam, mas ele, mesmo tendo errado tanto, porque quando nós estudamos a vida de Davi, nós vemos que ele errou tanto, principalmente em relação à sua família, como Davi errou, mas ainda assim Deus faz questão de dizer que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele foi um homem que entendeu que a justificação, que o se tornar justo diante de Deus, só é possível pela obra de Deus, só é possível pela iniciativa de Deus. Quando ele diz assim, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. Ele entendeu que a iniciativa do perdão, da justificação que ele recebia, não era por causa das suas obras, mas era por causa de Deus, era a iniciativa de Deus. Deus decidiu amar primeiro, Deus decidiu entregar Jesus primeiro. E nós sabemos que Davi escreveu muitos e muitos salmos que profetizam a respeito de Jesus. Ele conseguiu ver Jesus, não com seus olhos naturais, ele não viu Jesus, mas pelos olhos da fé, ele contemplou Jesus. Mesmo vivendo tantos e tantos anos antes, ele compreendeu que Deus enviaria o Redentor, o Salvador, o Messias, aquele que seria o instrumento da justificação que Deus produziria para toda a humanidade. Amados, porque a justificação realizada por meio da obra de Cristo Jesus não é apenas para algumas pessoas, mas é para toda a humanidade. Então, por que nem toda a humanidade será justificada? Porque nem toda a humanidade crê. A justificação produzida pela obra de Cristo Jesus é para todos. Mas, infelizmente, nem todos serão justificados, porque nem todos creem, nem todos depositam a sua fé em Jesus Cristo. E a única fonte de justificação é Cristo Jesus. Quando nós lemos aqui no capítulo 4 mesmo, no versículo 25, nós podemos ver que a morte de Jesus serviu para perdoar todos os nossos pecados e a sua ressurreição veio para nos justificar, para nos tornar pessoas aceitáveis a Deus. Por quê? Porque Jesus, em seu próprio corpo, levou o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu. Jesus recebeu em seu corpo o salário do pecado, que é a morte. E porque ele recebeu em seu corpo o salário do pecado, que é a morte, ele perdoou todos os nossos pecados. E porque ele não ficou detido pelo poder do pecado, porque ele ressuscitou, a morte gerada pelo pecado não teve o poder de deter Jesus, pelo contrário, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por causa disso, todo aquele que deposita sua fé nele se torna justo diante de Deus. E amados, tanto Abraão, quanto Davi, quanto tantos e tantos homens e mulheres do Antigo Testamento viveram assim, entendendo a graça de Deus. Sempre gosto de dizer que o Antigo Testamento era pela fé no que haveria de acontecer. Era a fé naquilo que Jesus realizaria em sua morte e ressurreição. E agora, no Novo Testamento, é a nossa fé, a nossa confiança no que já foi feito, no que já foi realizado na cruz do Calvário. Mas em todos os tempos, todos os homens e mulheres que foram justificados, sempre foi pela fé, na graça de Deus, no favor de Deus. Porque tanto lá no Antigo Testamento, os que receberam a justificação não foram os que obedeceram à lei, mas os que confiaram em Deus. É isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui no capítulo 4 da sua carta aos Romanos. Amados, a mentalidade produzida
pela lei, quando nós vemos ali no capítulo 3, nós já vimos isso no versículo 20, que a lei serve para tornar o homem plenamente consciente do pecado. E essa consciência do pecado faz com que a pessoa deveria fazer, né? O ideal é que a consciência do pecado nos faça compreender que nós precisamos de um Redentor, de um Salvador, e então nós nos rendamos a Cristo Jesus. Mas muitas vezes, essa consciência do pecado, quando o homem tem o seu coração endurecido e fechado, faz com que ele queira conquistar a graça de Deus, conquistar a salvação, conquistar a justificação pelo seu próprio mérito, pela sua própria capacidade. Ele sabe que ele é errado e ele precisa alcançar um favor de Deus e ele acha que é obedecendo regras, obedecendo lei, então se estabelece uma estrutura mental de desempenho. É pelo que eu faço, é pelo que eu realizo. Amados, nós precisamos abandonar essa estrutura mental de desempenho, esses pensamentos de desempenho, de mérito. Não é pelo mérito, não é pelo nosso desempenho, é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus, é pela iniciativa de Deus. E nós simplesmente recebemos pela fé. E à medida que recebemos isso pela fé, nós podemos viver uma vida que glorifica a Deus. A mentalidade de desempenho nos força a o tempo inteiro querer fazer algo para impressionar Deus. Amados, pela nossa capacidade, não temos essa capacidade. Não temos essa capacidade de impressionar a Deus com nada. Nada do que nós façamos por nós mesmos impressionará a Deus. Agora, a mentalidade da graça, a mentalidade que entende que somos justificados, perdoados, redimidos por iniciativa de Deus, pelo favor dele entregando Cristo Jesus, essa mentalidade vai produzindo em nós uma vida de rendição, uma mentalidade de receber tudo pela fé e de confiar na suficiência de Cristo Jesus. E essa mentalidade nos faz compreender que a nossa obediência é fruto do que Cristo Jesus realizou. Não é uma obra nossa, mas é um fruto da nossa sujeição, da nossa confiança a Deus. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. É iniciativa do Senhor nos justificar. É iniciativa do Senhor nos perdoar. É iniciativa de Deus nos amar primeiro. Amados, que eu e você entendamos isso e abandonemos toda essa estrutura mental de desempenho, de mérito e assumamos uma vida de completa confiança na suficiência de Cristo Jesus. Isso reflete, amados, isso reflete em todas as áreas da nossa vida, nas pequenas coisas, nas pequenas rotinas do nosso dia a dia, nós começamos a manifestar uma vida de fé na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua mensagem, obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos entendamos a sua verdade. E assim como Abraão, assim como Davi compreenderam que só é possível sermos justos, aceitáveis diante do Senhor por meio da fé na suficiência de Cristo. Assim como eles entenderam, que eu e os meus irmãos possamos entender. Pai, o Senhor, só o Senhor por meio do teu Espírito pode nos convencer disso. Só o Senhor pode nos convencer da justiça produzida por Cristo Jesus. Então nos convence, Pai, para que eu e os meus irmãos possamos viver de fato para a sua glória, rendidos a Ti, em confiança na suficiência da sua obra, porque nós somos felizes, bem-aventurados, porque foi iniciativa do Senhor nos perdoar, nos amar, nos justificar. E nós somos gratos a isso e nos rendemos em gratidão. Pai, e essa rendição, Pai, manifesta os frutos da sua vida, manifesta os frutos dessa graça maravilhosa que o Senhor derramou sobre nós. Que eu e os meus irmãos entendamos e vivamos assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.